sono. Quem vai fazer a mensagem, Verinha? Quem vai fazer a mensagem? Você, quem pergunta é que faz. Tá bom. Deixa eu ler aqui primeiro. Grupo Espírita Boa Nova. O livro é Libertação. Nós vamos terminar hoje o capítulo 2, a palestra do instrutor, e possivelmente vamos começar o capítulo 3, que tem por título Entendimento. Hoje é dia 30 de outubro de 2021. Tá bom. Gostei do possivelmente, Vanderlei. Às vezes rende, né? É verdade. Vou ver os nossos créditos aqui. Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. Xavier Francisco Cândido, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2008. Olha, escolhe quem vai fazer a leitura. Já escolhi. Sandra Cavalcante. Quem vai fazer a prece depois, né? A prece depois da leitura? Depois. Então, Primeiro faz a leitura, a pessoa lê, depois ela comenta, depois da prece ela comenta. Tá certo. Estou lembrando aqui os passos. Tá bom. Então, a Sandra vai ler, depois vou pedir ao André para ele fazer a prece, depois a Sandra comenta, tá? Tá certo. Vamos lá, então. Hoje é o capítulo 121 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. E o capítulo de hoje é Espinheiros. Nem se vindimam uvas dos abrolhos. Jesus está em Lucas, capítulo 6, versículo 44. O cristão é um combatente ativo. Despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas. E o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não olvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar de abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Muito bonita essa mensagem, né? Mas primeiro é a prece, né, gente? Eu esqueci. Tá bom, gente. Então vamos unir e levar nossos pensamentos para a nossa prece.
Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia de vida, mais um dia cheio de oportunidades de colocarmos os teus ensinos em prática. Ensinos esses, Senhor, tão esclarecidos pela doutrina espírita, o consolador que o Senhor nos prometeu. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos entre amigos e irmãos que somos, recebendo esses ensinos de maneira tão clara e que consigamos refletir nos assuntos que vamos estudar e que consigamos principalmente aplicar no nosso dia a dia. Ampara, Senhor Jesus, todos aqueles que envolvemos, todos que estão em nossas mentes e em nossos corações, que consigamos, Senhor, cada vez mais, através da nossa vontade, vigiar nossos pensamentos, palavras e atos, para que eles sejam coerentes com os teus ensinos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que recebemos, por todo o amparo, e que tenhamos uma boa reunião, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, Sandra. Então, eu achei a mensagem muito bonita e ela vem aqui nos dizendo que a primeira frase já diz, ó, o cristão é um combatente ativo. Se você não é combatente, tem que repensar esse seu título de cristão, né? Porque não é só escolher e se dizer cristão, né? Você tem que agir, né, como um cristão. E aí ele vem dizendo que não se colhe uvas dos espinheiros, né? Mas que nem por isso, mesmo que o espinheiro se apresente a você, você precisa lutar, né, para transformar este espinheiro numa videira, né, numa colheita, né, que você vai poder transformar isso. Você tem ferramentas para isso, né? O amparo divino, ele diz aqui que é constante, né? E que a gente tem capacidade para tal, né? Transformar o espinheiro. Como chama a plantação de uva agora? Fugiu da minha cabeça. Videira. E videira é a planta, né? Eu esqueci o nome da plantação de uva, mas é basicamente isso que a gente precisa estar sempre agindo, né? Para transformar, mesmo as coisas que nos venham parecer ruins, transformar, aproveitar a oportunidade de transformar em coisas que vão dar frutos positivos. Ele fala aqui no final, fruto suave e doce, né, da videira. Então, esse é o trabalho do cristão, né? Trabalhar na dificuldade. Oi? Vindima. Vindima. A vindima é a colheita, né? Não sei. Agora fugiu da minha cabeça. Não... Vinhedo. Vinhedo. Oh, muito obrigada. Então, mas isso você tem que trabalhar com as ferramentas que você tem, né? Para fazer do que parece ruim, nem que seja uma boa oportunidade de aprender, né? Acho que é isso. Uma outra coisa, a videira, né? Ela sempre gosta de lugares assim, terrenos difíceis, né? Terreno pedregoso. A videira ela não se dá com um terreno fácil. Se a gente for pesquisar, os terrenos que são transformados em vinhedos são terrenos difíceis mesmo, né? Muito interessante isso. E depois que ela brota, sendo cuidada sempre, ela dura assim centenas de anos. É muito interessante a planta, né? A videira, ela é bem resistente. Então que a gente consiga, né? Se transformar como a videira, né? E suportar aí por bastante tempo com a bênção do alto em criaturas que suportem bem as dificuldades e que possa tirar boas coisas delas. Tá bom.
Curioso que essa palavra tem significados diferentes, né? Abrolhos, né? E tem um significado que é o espinho de uma planta, né? E o outro é que é rochedos, a superfície da água. Então, enfim, até tem uma região lá do sul da Bahia que chama Abrolhos, né? Que é onde as baleias gostam de vir passear, né? E o mês de maio é o mesmo que colheita, né? Essa palavra lá no mar, os portugueses era assim mesmo, né? É para abrir os olhos, né? Abra os olhos, abrolhos. Engraçado, não sabia dessa, não. É isso aí. Etimologia. Tá bom. O que é isso, hein? Se o terreno permanece. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Deixa eu só explicar para Cleusa. Ô, Cleusa, esse livro nós já estudamos do início ao fim. Ela participou um pouco, né? Mas Boa Nova. Não me lembro. E com essas reuniões online, nós começamos a gravar a partir de um determinado ponto. Acho que foi no capítulo 4, né? O João Emílio vai trazer a informação para a gente depois, né, João Emílio? Então, essa parte inicial do livro não foi gravada, né? Então, quando nós terminamos o livro, nós voltamos ao início para completar o trecho que não foi gravado. Então, quando chegar na parte que não foi gravada, a gente vai parar e vai escolher um outro livro para estudar. Mas esses trabalhos estão todos gravados. Estão todos gravados. Depois, Cleusa, você pode assistir todo o livro que foi comentado, gravado, com a participação das pessoas aqui, tá bom? Que ótimo. Tá? Vai poder aí, o João Emílio vai te explicar como é que faz isso. Ótimo. Tá bom? Sim. Então, nós estamos no finalzinho. Esse foi o trecho que nós lemos na semana passada, né? Vamos fazer o seguinte, vamos só ler esse trecho, tá? E aí a gente dá continuidade ao estudo a partir desse verde clarinho. Não é isso, André? Acho que foi isso, né? Foi isso, sim. Então, vou pedir ao João Emílio para ler para a gente. Pode ser, João Emílio? Ou você está... Pode ser. Eu tenho minha parceira Sônia, já entrou aqui a postos. Tá joia, tá bom. Então, lê aí a partir de A Exposição Não Podia Ser, tá bom? A exposição não podia ser mais clara. Eloy, contudo, observou assombrado. Quem diria na terra, nosso velho domicílio, que a vida infinita se estenderia assim estranha e ameaçadora? Sim, concordou o orientador. Porém, a ortodoxia no mundo costuma ser o cadáver da revelação. Argumentos teológicos de milênios obstruem os canais da inteligência humana quanto às realidades divinas. Mas a criatura prosseguirá na tarefa de autodescobrimento. A força mental na luta comum permanece restrita ao círculo acanhado da personalidade egoística, copiando o molusco algemado à concha, e sabemos que semelhante energia, patrimônio eterno com que nos sublimamos ou viciamos, emite raios criadores sobre a matéria passiva que nos cerca, dependendo de nós a direção que venha a tomar. Se milhões de raios luminosos formam um astro brilhante, é natural que milhões de pequeninos desesperos integrem um inferno
perfeito. Herdeiros do poder criador, geraremos forças afins conosco onde estivermos. Pode subir um pouquinho. Não será tudo isto perfeitamente inteligível? É por esta razão que o Senhor mandou constar no livro divino o seu aviso celestial. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta viva da alma, haverá realmente o colóquio redentor entre o mestre e o discípulo, o coração entre o discípulo e o discípulo. O coração é tabernáculo e a sublimação das potências que o integram é a única via de acesso às esferas superiores. Isso foi o que nós lemos. Agora nós vamos... Agora vamos ler daqui para frente. Vamos ver até onde vai ler. Tá bom. O devotado orientador fixou o gesto de quem dava término oportuno às explicações, sorriu benévolo e interrogou. Qual de nós cometeria o absurdo de exigir voo ao balão cativo? A mente humana, enraizada nos interesses mais fortes da Terra, não detém outro símbolo. Calamo-nos, atendidos em nossa fome de elucidações. Colhéramos ali, na conversação de alguns minutos, precioso material de observação para longo tempo. Tá bom. Prosseguimos. Não, pode parar aí. Vamos comentar aí, principalmente esse primeiro parágrafo aí. Eu não sei o que é um balão cativo. Balão cativo é um balão que você sobe, mas ele está preso por uma corda. Ah, tá. Lembra aqueles balões lá do Oriente Médio, né? Sim, sim. Aqueles balões bonitos, né? Coloridos, né? Ele fica preso ali, né? Aí, pessoal, se você soltar o balão e prender, ou então um balão comum de São João, que você solta e deixa ele preso com uma linha, ele não consegue subir. Então, vai lá, comenta aí. Bem legal essa comparação aí, porque nós aqui na Terra, eu brinco assim, né? Porque eu gosto da vida na Terra. Tem coisas muito boas. Nossa família, nossos amigos, assim, a vida tem diversas coisas que nos traz interesse. Mas isso, muitas vezes, acaba sendo exatamente o que está sendo comentado, né? Que é um balão cativo. Quando você se prende aos interesses da Terra, né? Você acaba ficando limitado, porque você pode ir até o céu e ter uma visão muito maior, muito mais ampla do que acontece na vida como um todo, né? Que aí a gente expandir nossa visão para os interesses espirituais, né? Acho que é basicamente isso, né? Da gente tentar deixar largar essa corda que a gente prendeu em nós mesmos e começar a enxergar o mundo com os olhos do espírito. Alguém quer comentar esse trecho? Eu gostaria, porque eu voltei a ser agente de saúde, né, agente comunitário de saúde, e eu me deparo com muitos exemplos, né, a esses, fazendo uma comparação a esse balão aí, né, que ele está preso à terra. Que são pessoas, eu tenho a impressão que parece que em pontos assim bem obscuros assim da mente, né, pessoas são cegas do real valor, né, para que estamos aqui, né, do porquê estamos, elas têm uma visão diferenciada e outras elas só prendem
as benesses da terra, as coisas terrenas, né? Elas não têm, como ele falou, né? Eles não têm os olhos do espírito, né? Só tem a visão e só tem objetivos materiais, coisas terrenas que, para quem tem, que para quem olha, né, no comportamento com os olhos do espírito, não servem para nada, né? É bem interessante a comparação realmente do balão. Que tem pessoas que é uma questão é a sorte, né, de ter, de possuir, né, os olhos do espírito. Muito interessante. Tá bom. Alguém quer mais? Muito bom. Alguém quer mais comentar? O balão está fazendo sucesso hoje, né? O balão com a corda. Vanderlei, o trecho aqui que ele fala da a mente humana enraizada nos interesses mais fortes, né? Lá atrás, né, a gente já viu, né, que essas atitudes mentais enraizadas não se modificam facilmente, né? Quer dizer, ele vem falando em vários trechos, né, dessa coisa do que a nossa mente é apegada, né? E aí é que está a dificuldade de transformar isso, né? Quem mais quer comentar? Eu fico vendo. Vanderlei, Vai lá, Lucidal. é interessante essa história do balão cativo, porque dá a impressão que o balão cativo é uma coisa que vai te incentivar a fazer algo, a mudar, a evoluir. No entanto, ele está falando que prende, né? Que você não consegue soltar. É isso que eu entendi, é isso? Repete aí para ver se eu entendi o que você entendeu. Então, você falou que o balão cativo é um balão que você solta, mas ele continua preso porque está amarrado em alguma coisa. Foi isso que falou, não foi? Foi. E você, olhando a pergunta assim, um balão cativo, dá a sensação que esse balão cativo é um balão para você evoluir. Foi isso? É isso que você falou, mas na pergunta, balão cativo, é como se você estivesse cativando a pessoa para evoluir, para sair daquilo tudo e evoluir na vida. No entanto, ele está falando que está amarrado. Veja bem, essa palavra cativo, até essa questão de cativar, né? Não Que é. as misses antigamente gostavam muito do Pequeno Príncipe, né? Sim. Dizia que você é responsável por aquilo que cativas. Esse cativar, geralmente, em termos afetivos, conquistar, mas, de uma certa forma, nessa relação afetiva, às vezes a pessoa cativa, né? Escraviza, prende. Tanto que, às vezes, a gente observa, quando a pessoa percebe que não quer, por exemplo, namorar mais a pessoa por alguma razão, porque chegou à conclusão que não é aquela pessoa, o outro não admite, acha que ela é propriedade sua. E quantas mortes ocorrem por causa disso? Então, mas o cativo tem essa ideia também de escravidão, né? Então, o balão, quando ele é feito para quê? Ele é feito para subir. Mas se você coloca uma corda, ele não sobe, ele fica preso, né? Às vezes pode ser por sentimentos afetivos muito egoístas. Às vezes é porque a pessoa tem interesses materiais de tal ordem que a impedem de ascender espiritualmente. Entendeu? É isso aí? Compreendeu ou não? Compreendi. Tá certo. Mas você está certa que o balão ele foi feito para evoluir. Agora, se ele fica cativo, preso aos interesses de ordem material, aí ele não consegue voar, né? Não consegue subir. Tá bom. A senhora Regina ia falar. Eu estava aqui pensando que ele está pelo menos assim eu compreendi, que ele está nos levando a refletir na questão de ampliar nosso nível de compreensão
em relação a outras pessoas. Porque quando uma pessoa ela está realmente presa às paixões inferiores, ali, né, amarrada aí com os seus sentimentos inferiores, ele coloca isso, que é um absurdo você exigir dessa pessoa uma transformação abrupta, né? Querer que ela se transforme de uma hora para outra, se ela está presa ali. A mesma coisa que ele coloca aí. Como é que você vai exigir voo do balão cativo? Ele está preso. Então, ele não vai exigir voo. Então, ele nos chama para uma compreensão e entendimento dessas pessoas. E leva a gente a pensar mesmo sobre isso, porque às vezes a gente quer, às vezes, que o outro caminhe, que ele modifique, que ele se transforme, que ele muda, mas se a criatura está amarrada nessas paixões inferiores, ela mesma que vai ter que se libertar, ela mesma que vai ter que se transformar. Não adianta a gente querer que ela se transforme, ela vai se transformar. Acho que a gente pode fazer o trabalho de orientar, de esclarecer, de dar as ferramentas para que ela possa se transformar, mas fazer com que ela se transforme, acho que só mesmo a própria pessoa. É isso que eu estou refletindo aqui, para entender e ampliar o nível de compreensão e não exigir do outro uma mudança, mas exigir de mim mesma, né? Porque eu acho que a gente pode acelerar ou transformar de acordo aí com a nossa vontade, mas a gente não tem como obrigar o outro a mudar. Pelo menos eu vejo dessa forma aí. Tá bom, é isso mesmo, né? Muito bem colocado. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Vanderlei, Sim. eu fiquei pensando também que isso é uma reflexão até para o momento que a gente está vivendo, né? A gente pensar que o que outro dia também a gente concluiu lá no outro estudo, que a gente não pode, que esses conhecimentos da doutrina espírita, essa visão de vida, da imortalidade da alma, da nossa destinação, ela não pode ser... E as explicações que vêm oriundas dessa base, dos princípios básicos do espiritismo, às vezes a gente acha que poderiam ser compreendidos por todos e aceitos, e a gente tem que compreender que não. Talvez a justificativa seja essa, né? A mente humana enraizada nos interesses mais fortes da Terra não detém outro símbolo, que é essa questão do cativo, de a pessoa achar que é só matéria, e lhe falta o desenvolvimento do senso moral, né? E a gente deveria compreender isso no mundo em que a gente vive hoje. Sem, contudo, eu acho que também nos sirva de reflexão, assim como a Sônia destacou esse ponto, refletir sobre nós mesmos, se já não temos o balão cativo em ignorar pontos da vida muito decisivos para a nossa caminhada, e nós ainda nos comportamos como se fosse, né? Então, achei que assim, ela tem relação com aquela frase ali acima: o coração é tabernáculo e a sublimação das potências que o integram é a única via de acesso às esferas superiores. Quer dizer, a gente vencer esse processo da gente ser cativo da matéria e compreendendo, trabalhando os nossos sentimentos, as nossas e sublimando todas as questões da nossa vida, desenvolvendo as potências do amor, do perdão, tendo como sustento essa compreensão de que Deus existe, de que somos espíritos imortais, de que a nossa vida não é só no corpo, ela não termina com a morte do corpo. Enfim, isso aí que eu pensei. Legal. Muito bom. É por isso que eu falei aqui no início da reunião que talvez a gente consiga entrar no terceiro capítulo. Mas é isso mesmo, a gente tem que explorar bem o que está colocado aí. O João Emílio falou uma coisa interessante, que ele gosta da vida, que ele acha a vida legal, né? Tem lá o
volta e meia tem uns probleminhas, né, que a vida apresenta para a gente, mas ele gosta da vida. Eu queria perguntar assim, não que ele pense o que eu estou pensando, mas existe algum conflito entre gostar da vida e gostar e querer deixar esse balão romper essa corda que o prende na Terra? Está pensando que é só vocês que fazem pergunta? Também faço. Né? Essa pergunta merece ser repetida. Vocês acham que você está fazendo igual o jovem da mocidade, né, Sônia? Aprendeu, né? Como é que é a pergunta mesmo? Então, gostar da vida, ter satisfação com a vida. Existe algum conflito entre esse sentimento de gostar da vida e a vontade ou a necessidade de romper esse balão, deixar esse balão solto para que ele suba? Wanderlei, quando Sim. você estava fazendo a pergunta, a primeira coisa que veio na minha cabeça, parece que automático, foi Francisco de Assis. Naquele filme, eles representando ele vendo os animais e a natureza, aquela ligação que ele tinha, e depois ajudando as pessoas de várias formas, né? Não só com pão material, mas também espiritual. Eu lembrei dele. Então, eu acho que é uma pessoa que realmente mostra que é possível unir as duas coisas, né? Você ter essa satisfação da vida e, ao mesmo tempo, buscar as coisas do espírito. Então, o que prende o balão? As paixões da vida. As paixões. O que Mas é... Pode falar. eu achei muito boa essa sua pergunta, mas eu achei ela muito boa, porque ela nos remete a pensar, né? A pergunta que te mexe por dentro, né? Eu fiquei pensando aqui, assim, se existe o conflito, né? Eu acredito que exista e não exista. O conflito vai existir se eu quiser viver a vida vinculada às paixões inferiores, e aí, quando a vida me convida a dar um voo mais alto, e esse voo mais alto significar me libertar dessas paixões inferiores, eu acho que de início vai gerar um conflito, porque todo renascer ele é doloroso. E não é, eu estou falando assim em reflexões minhas, não é simples você simplesmente tomar uma decisão de vou mudar e vou ascender. Ainda estamos muito apegados às questões da Terra, em termos de paixões inferiores, íntimas, enfim. E quando você é convidado a mudar, no primeiro instante, há uma espécie meio que de sofrimento, né? Você vai ter que largar aquilo que você julgava que te traz a felicidade, aquilo que te dá o prazer imediato, aquilo que você julga que é felicidade, para algo mais transcendental. E ainda você está saindo de uma fase e tentando buscar um outro patamar, mas ainda não está lá. Então, esse processo de transição, eu acho que gera conflitos, gera a dor, porque você tem que estar abrindo mão dos seus interesses inferiores que te dá prazer no momento. Mas acho que na medida em que você vai no esforço, tentando buscar o patamar superior, você vai começando a sentir uma outra felicidade. Você vai vendo que, na verdade, qual é a felicidade verdadeira? Porque a felicidade da satisfação dos prazeres inferiores é uma felicidade imediata, mas que ela acaba, ela não é permanente, não é uma coisa duradoura, é uma coisa que ela vai terminar.
Mas na medida em que você vai passando por esse processo de dor, de tudo mais, você vai buscando o patamar superior, você vai encontrando a felicidade verdadeira. E aí, na medida que você vai conquistando, e não é preciso você chegar lá no ápice, né, da transformação, mas já na medida que você já vai conquistando, você já vai sentindo essa felicidade verdadeira, ainda em grau pequeno, né, mas você vai num processo até você realmente sentir essa felicidade plena. Mas eu vejo que há um conflito, sim, por conta disso, mas na medida em que a gente vai se esforçando, você não vai ter mais conflito internamente, porque isso aí vai sedimentando dentro de você e você vai vendo que a real felicidade é fazer a vontade de Deus, e essa felicidade está dentro de você, mas é um processo de transformação e não é, eu penso assim, eu falo assim por mim, né? Não é assim tranquilo, não. Há conflitos, há dor, há sofrimento, mas na medida que a gente vai persistindo nesse caminho de conquistar essa verdadeira felicidade, você vai depois olhar para trás e vai ver que aquilo tudo era uma ilusão, né? Que aí você olha, né? Depois do caminho já andado, você olha e até veja, puxa, mas como eu estava iludida. É igual uma criança que estava brigando por uma bala quando na sua frente tem um banquete espiritual. Mas isso aí é um nível de transformação que a gente vai conquistando na medida que você se esforça por isso. Pelo menos assim que eu senti dentro de mim essa tua pergunta aí. Tá bom, a Sônia abordou um aspecto importante, que é o conflito interno, né, que a pessoa enfrenta. Mas eu quero saber se existe um conflito entre gostar da vida e ascender espiritualmente. Eu acho que existe um conflito. É uma questão eu acho que uma questão conceitual, né? Porque as questões são muito individualizadas. Por uma questão até de educação, de comportamento, né? Nós temos conceitos, né, educacionais que indicam que o prazer é X, né? Que a felicidade é Y, e é uma coisa que você não tem, não é uma receita de bolo, né? Você não tem conceitos formados, você não tem uma ideia formada. Felicidade para mim é uma coisa, o prazer para outro é uma outra coisa. Na verdade, pode ser o contrário. Uma terceira pessoa olhando pode ser o contrário, não é bem assim. Eu penso que é aí que decorre o conflito, é aí que está o conflito. Você está certo? Você está errado? Né? Você está preso a quê? Aos seus conceitos individuais, o seu conceito de comportamento enquanto família, né? Não existe, é uma coisa que meio que não existe o certo e o errado, né? Existe a sua maneira de ver. Aí se decorre o conflito. Porque eu vejo um comportamento que para mim está errado, ali não é a felicidade, quanto que a pessoa que está ali tendo a atitude que para mim é errada, para ela é a felicidade, né? Para ela está certa. Eu acho que aí se decorre, é aí que acontece, né? A questão do conflito, de saber qual o caminho certo a seguir, se eu estou indo certo, se eu estou indo errado. Porque quando eu faço bem para mim, que me faz bem, eu estou sendo uma idiota, né, para uma pessoa que tem um conceito totalmente distorcido, né, do que seria a felicidade. Eu tenho uma posição de que isso aqui não é nada para mim, eu não valorizo nada aqui. Então, de repente, eu ignoro uma coisa que tem um valor terreno e para outra pessoa vale a pena valorizar aquele valor terreno, né? Para ela é prazeroso, então ela lança a mão daquilo.
Eu acho que o conflito é nisso, né? O conflito consiste nisso, né? Vocês puxam sempre para dentro da pessoa. Eu fiz a minha pergunta é assim, gostar da vida. Quer dizer, Sim, de a maneira gente não geral. vai entender espiritualmente. Eu preciso não gostar da vida. A vida não tem nada que me sirva para eu evoluir espiritualmente. Porque se for assim, pode falar. Eu falo assim, eu amo a vida. A vida é maravilhosa, abençoada. E não há conflito entre gostar da vida e você buscar a ascensão espiritual. Eu penso, dentro, estou respondendo aqui o que o senhor estava falando, eu estou falando por mim, não há conflito. A vida traz tanta coisa bonita, tanta coisa boa, e estar vivo já é uma bênção, entendeu? Tem tantas coisas que... E, além do mais, né, viver uma dádiva de Deus. Então, uma coisa é você gostar da vida. E outra coisa é você buscar a ascensão espiritual. Eu não vejo, nesse ponto aí, eu não vejo conflito. Uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Pelo menos assim eu vejo. Eu acordo todo dia e falo, eu amo a vida, gente. Eu amo viver, eu adoro a vida. E falo mesmo, de verdade, né? É uma benção acordar de manhã. Eu oro tantas coisas bonitas, tanta coisa que Deus me dá. Tanta, sabe, meu coração bate. Eu tenho o sol, tenho o céu, tenho o mar, tenho tantas belezas que Deus me oferta. Eu caminho pela rua, eu vejo as flores, eu vejo pássaros, eu vejo tanta coisa boa. Por que não amar a vida? Isso assim, eu não sei se é o que o senhor está falando, mas eu estou dizendo o que eu sinto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Márcia levantou a mão, Só um instantinho, a Márcia fala. Eu vou levantar a mão também, que eu também quero falar depois. Eu levantei. Vai lá, Márcia. Bom, eu já acho, assim, ó, que ouvindo o que a Sônia falou, né, vem ao contrário do que eu, quando eu levantei a mão, queria falar. Porque eu acho que há, assim, um conflito muito grande, olhando, assim, pelo balão, né, pela coisa do balão. Porque, assim, nós estamos falando da vida encarnada, não é isso? Ou estamos falando da vida eterna? Depende do que a gente está falando. Eu vou falar da vida encarnada, é o que o João Emílio falou. É isso mesmo. A vida apresenta para a gente, a encarnada, né? Isso. Muita coisa boa, né? Até porque, quando a gente reencarna, a gente vem para cá e realmente a gente vem amparado, né? A gente vem em família, vem as coisas boas, mas essa vida também traz para a gente as coisas boas que não são tão boas para o nosso crescimento. Por quê? Porque a gente vem para cá para isso, para se desligar, de repente, até para cortar essa corda, dessas coisas, desses prazeres que a gente ainda enxerga como coisa boa, né? Tá aqui, eu estou falando de mim, tá, gente? Por exemplo, eu adoro ir uma praia, né? Mas quanto que eu deixo de ir à praia para estar aqui no sábado, se fosse um sábado ensolarado, entendeu? Para assistir uma reunião que vai me trazer todas essas reflexões aí. Então, aí é o conflito, né? Aí é que a gente entra no conflito, e quando a gente entra nesse conflito, a gente tem que estar amparado, né? Amparado e saber, né? No esforço, na vontade de crescer, porque a gente vai recebendo as orientações, vai recebendo, mas quando chega na hora da gente apresentar, né? Fazer uma escolha, né? Vamos dizer assim, aí você escolhe o quê? Então, acho que o conflito é esse, sabe? Para mim, assim, o conflito que eu vejo é um conflito muito grande. Porque quem é que quer morrer? Quem é que quer deixar essa vida aqui? Né? Então, é isso. Era isso que eu tinha para falar.
Tá bom. Então, tem alguém que levantou a mão aí ou fui eu que levantei? Fui eu, né? A gente está vendo a questão desse balão subir. Esse balão subir significa a ascensão espiritual, né? E a corda representa os apegos à coisa terrena. Gostar da vida física é incompatível com o elevar-se? Pode ser que sim, pode ser que não. Se o gosto que eu tenho pela vida são por questões, por coisas, por ações, por tipos de prazeres, o que for, que ao invés de liberar o balão para subir, ele fortalece a prisão do balão para não subir, aí ela traz problemas, traz dificuldades, traz um conflito. Mas a vida, ela só tem as coisas que impedem a elevação? Não. A vida física, os espíritos colocam para a gente que ela é necessária para a nossa evolução. Mas será que basta viver ao sabor daquilo que nós gostamos, que nós vamos evoluir? Nós vemos no relato aí do espírito, do instrutor, nas páginas anteriores, que existem milhões de espíritos que estão há 10.000 anos sem sair desse aprisionamento à esfera terrestre. Por que eles não saem? Por que o balão deles não sobe, não se desliga? Porque eles estão presos ao que nós costumamos chamar de felicidade na Terra. Para a pessoa que é viciada em alguma coisa qualquer, num jogo, numa bebida, numa droga, qualquer coisa, o prazer dela é usufruir aquilo ali. Mas, para ela acha que o bem é isso. Mas, na verdade, não é, né? Uma coisa é o que eu acho que é o bem. Outra coisa é o bem, né? Os Espíritos nos dizem que a lei de Deus, ela é o roteiro para a felicidade do homem, ser humano, do espírito. E o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então a gente tem que analisar essas questões para saber o que nós devemos fazer. Normalmente, a criatura humana ela é guiada pelos seus interesses materiais, uma série de coisas. Uma pessoa que se corrompe no momento político, que quer enriquecer à custa da vida de um povo, essa pessoa ela está fazendo isso porque ela acha que ela vai ser feliz, né? Ela se sente feliz assim. Mas isso é uma felicidade aparente. Na verdade, não é felicidade. É uma satisfação. Ela tem satisfação. Juntar dinheiro e passar a perna nos outros. É uma satisfação. Ela consegue aquilo, ela está feliz. A pessoa que rouba, mesma coisa, em qualquer circunstância. A pessoa que mata, que persegue, ela diz que ela vai ser feliz quando ela conseguir derrotar, derrubar, matar os seus adversários. Mas isso não é felicidade. A pessoa que vive para um prazer físico, ela acha que vai ser feliz assim. E às vezes morre achando que era feliz. Só que depois, pelos relatos
que os espíritos que já passaram para o lado de lá demonstram que foi um equívoco. E alguns permanecem querendo manter o mesmo procedimento, embora desencarnados, buscando encarnados que satisfaçam os seus prazeres. Agora, a lei de Deus é uma lei de amor. Não é um amor só para eu ser feliz. A lei de Deus é para que todos sejam felizes. Quando a gente coloca que eu quero ser feliz, para mim o certo é quando eu sou feliz, eu estou tendo uma visão egoísta, egocêntrica, é minha felicidade. E o outro? Então a lei de Deus nos pede uma ação, uma atitude que nós temos que aprender a duras penas para aprender a construir a felicidade também, não perturbar a felicidade dos outros. Ora, a gente observa, nós estamos aqui. O que Jesus nos ensinou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a noção de liberdade que o Cristo nos traz é uma noção de conhecimento. Tem muita gente que busca a felicidade, mas não tem conhecimento das consequências do que está fazendo, não sabe. Os homens que levaram Jesus à crucificação queriam ser felizes. Tira esse homem daqui que está falando essas coisas. E Jesus falou o quê? Perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, uma grande maioria da população mundial não sabe o que faz, não tem noção. Até a relação com Deus é uma relação de quem não conhece Deus. Então a gente observa que viver é uma coisa que requer reflexão. Nós não podemos atender em confundir a felicidade verdadeira com as felicidades ilusórias que o mundo oferece. Então, a mensagem, e eu estava falando, nós estamos aqui, nós temos um relativo conhecimento. Mas o nosso balão já subiu ou ainda está preso? O que nos prende a essas encarnações sucessivas? A gente sabe que, pela informação dos espíritos, né? E o próprio Jesus falou isso, que a gente reencarna por uma necessidade de evolução, não é por um castigo. Então, a vida, ela só está difícil e ruim aqui porque as pessoas são ruins, estão mal, em condições péssimas. Existe fome? Existe. Mas a fome que existe é Deus que mandou? Não, são os homens. Uma vivência egoísta. Existe gente sem teto, sem água, sem condições de vida adequadas? Existe. É Deus que determinou isso, que elas têm que passar por isso? Não, são os homens que têm o dever de corrigir isso e que preferem atender às seus próprios desejos, que não são necessidades, são desejos. E com isso, eles ficam felizes porque eles pensam que ficam felizes e defendem aqueles que fazem parte do seu núcleo familiar. É assim que funciona. Mas vão ter surpresas, né? Porque não sabem o que fazem. Então, nós ainda trazemos várias cordas que nos prendem à Terra, e essas cordas são as nossas imperfeições que nos iludem.
Eu falo mal dos outros, por quê? Porque eu desabafo, eu me sinto bem, eu tenho uma satisfação de descobrir o erro do outro, de falar. Mas isso não é felicidade. Eu tenho uma vida desequilibrada, ou uma vida sexual dessa, daquela maneira, do que for, do que eu gosto de fazer, porque eu acho que isso me satisfaz. Mas o que isso custa na vida dos outros? Veja, André Luiz, ele relata que no mundo espiritual ele encontrou um espírito que estava até sem enxergar, lá nas câmaras de retificação, e que essa criatura, essa mulher, né, ela foi uma empregada na casa dele, quando ele era jovem. E ele se envolveu com ela e acabou que ela foi afastada do lar e, e se prostituiu. Teve sífilis e desencarnou em condições péssimas. Lógico que ela tem responsabilidade na direção da vida dela, mas ele teve uma participação nisso. Então, aqueles momentos que ele teve com ela de prazer, que ele poderia chamar de felicidade, custou um sofrimento, contribuiu para o sofrimento daquela moça. E quando ele a encontra, ele fica envergonhado, arrependido e se dispõe a ajudá-la. Isso é a lei de Deus. Ou seja, aquele prazer que ele teve e que foi satisfeito na juventude, não permaneceu com ele na vida espiritual. E ele se dispôs a ajudá-la a se equilibrar no mundo espiritual, porque aquilo estava incomodando profundamente a ele. Ou seja, ele não estava feliz ao ver as consequências dos seus atos quando jovem. Então, a nossa ótica não pode ser a ótica do eu que não tem uma visão mais ampla, do eu que acha que a vida é isso aqui. Acabou isso, acabou. Então tem que aproveitar ao máximo. Ele acha isso, tudo bem que ele ache. Agora, dizer que isso é a verdade, que isso é o correto, não pode dizer, porque ele não tem conhecimento das consequências dos seus atos. Então, nós temos que pensar nisso, né? Então, a vida, nós encarnamos para evoluir. Evoluir de que forma? Temos que aprender. Lógico que antes de reencarnar, nós aprendemos muita coisa no mundo espiritual. E renascemos para corrigir os nossos equívocos, as visões equivocadas. E nós vamos encontrar no mundo as opiniões as mais diversas. No mundo, nós temos opinião para qualquer atitude, né? Um homem, um nazista, acha que tem que destruir o outro, destruir um povo, o que for. Alguém que quer ganhar dinheiro numas terras, não, tem que matar quem está naquela terra, que aquela terra agora vai ser minha. E por aí vai. Então, nós temos atitudes muito, muito voltadas para interesses mesquinhos, pequenos, que depois nós vamos ter que corrigir. Então, o que a gente recebe agora dos espíritos é essa visão fora desse nível horizontal da vida terrena. A experiência daqueles que viveram aqui, que estão no mundo espiritual, é que vão ter que voltar para corrigir os erros que tiveram. Então, é interessante nós não... Antes de embarcar em qualquer ideia, devemos refletir. Ouvir quem é que já viveu aqui,
ouvir quem é que tem autoridade para dar uma orientação, e esse alguém é Jesus, espíritos dessa envergadura, né? Eu não posso, se eu for pedir orientação de alguém que usa droga, ele vai dizer que a droga é o máximo, você tem que usar, você tem que experimentar, né? Acha que isso é felicidade. Se a pessoa gosta de usufruir dos prazeres do sexo exclusivamente, ela acha que quanto mais experiências tiver, melhor. Mas o que os espíritos nos informam que não é bem assim. Então, veja bem, Deus colocou o prazer em várias coisas. Na alimentação, no convívio, no relacionamento sexual, em tudo. Tudo tem prazer. Agora, nós não podemos transformar o espírito num escravo do corpo físico, dos prazeres, dos impulsos de ordem material. Nós não estamos aqui para usufruir simplesmente as coisas que existem na Terra, embora e com isso custando a felicidade dos outros. Quer dizer, eu conquisto as coisas e tem muita gente que não tem o necessário, né? Então a gente tem que ampliar a nossa visão, né? Corrigir isso. Então as nossas imperfeições que nos levam a fazer coisas egoístas, dentro de uma visão materialista, essas são as cordas que nos prendem. Se nós não tivéssemos cordas que nos prendessem, nós não estaríamos estudando isso aqui. Nós estaríamos na posição dos instrutores espirituais orientando os outros. Mas não. Nós estamos aqui porque temos que dissolver, temos que desatar essas cordas que nos prendem à Terra. E é interessante que é a vida na Terra, as experiências na Terra que são capazes de nos libertar. Mas não é qualquer experiência. É uma experiência em que as nossas atitudes estejam de acordo com as leis de Deus. Não é com a lei que eu criei, não é com a visão que o outro tem, não é com a opinião que eu tenho. É a visão que está nas colocações da lei de Deus. Se é que a gente crê em Deus. Então, se nós cremos em Deus, sabemos que tudo nele é justiça, é amor. Então, a gente precisa ampliar essa visão. E o que o Espiritismo vem trazer para nós é essa visão daqueles que já foram. Poxa, como é que foi? Você teve uma vida como? Eu fui uma rainha, tinha poder, tinha dinheiro. Mas no mundo espiritual, eu não sou rainha. Não porque a rainha não pode estar nessa condição, mas porque a pessoa não usou bem a sua vida. Então, esse balão aí, o nosso balão, está cativo e a gente tem que soltar. É mais fácil soltar os balões de São João, até contra a lei dos homens, né? Mas soltar o nosso balão é outra história. Requer um esforço muito grande, um desprendimento dos interesses pessoais falsos. Porque os nossos interesses pessoais verdadeiros são aqueles que nos conduzem efetivamente à felicidade plena, tanto na Terra quanto no mundo espiritual. Tá bom. Vamos seguir? Vanderlei, só queria falar uma coisa que eu lembrei daquela escadinha que a Vera fez, Sim. com base lá no Evangelho,
é que mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, e nos provas e expiações, o espírito está, a matéria ainda sobrepõe o espírito, né? Isso. E a gente está justamente nessa fase, em luta para soltar o balão dos interesses da matéria. A matéria ainda sobrepõe, né? O espírito serve a matéria. Quando, na verdade, o espírito tem que comandar a matéria, colocar a matéria a seu serviço. E tem aquela mensagem da lei de amor também, do Evangelho, né? Que, no princípio, o homem só tem instinto, no princípio da evolução. Aí diz, mais avançado e corrompido só tem sensações. É o nosso mundo aqui. Então, a felicidade dos espíritos que estão encarnados na Terra, aqui, eles acham que a felicidade é ter as sensações, né? Ser feliz é ter sensações. Quando mais avançado ainda, ele tem sentimentos. E não deixa de ter sensações. Mas as sensações não lhe dão a felicidade que o sentimento dá. E mais avançado ainda, ele alcança o amor, que é uma coisa mais sublime. Então, quem se compraz, se satisfaz apenas com as sensações e não quer largar essas sensações, largar, que eu digo, não é abandonar, é não se deixar guiar pelas sensações. Se ele não quer largar isso, não quer sublimar, ele vai permanecer nesse estado. Existem milhões de espíritos há 10.000 anos nessas condições. Ou seja, encarna, desencarna, encarna, desencarna e não sai do lugar. E, embora possa dizer que está feliz, não está. Porque nós não fomos criados por Deus apenas para ter sensações. Nós fomos criados por Deus para sentir um amor na plenitude que Jesus tinha e veio nos ensinar. Vamos em frente? Estou dizendo? Vamos lá? Rendeu esse balão, hein? Esse balão rendeu. Salete, você pode ler para a gente? Posso sim. É no prosseguíamos, né? Não. Ou volta lá no devotado e orientador? Calamos. Ah, tá. Calamos. Calamo-nos atendidos em nossa fome de elucidações. Colhéramos ali, na conversação de alguns minutos, precioso material de observação para longo tempo. Prosseguíamos agora em silêncio, estáticos ante a beleza imponente da noite maravilhosamente constelada. Vento brando sussurrava cânticos sem palavras na folhagem leve e grupos de amigos que nos defrontavam de instante a instante mostravam no olhar a mesma doce felicidade que transbordava do arvoredo florido. E assim, banhados em comoções inesquecíveis, buscamos o santuário em que receberíamos instruções para serviço próximo, inundados de confiança e alegria, na posição de trabalhadores jubilosos que caminhassem contentes para a luta, como se avançassem felizes para uma festa de luz. Comenta para a gente, Salete. Eu fiquei pensando, sabe, que primeiro que, com certeza, o mundo espiritual, daqueles que já desejam estudar, aprender, se preparar para voltar à carne, à terra, para de novo mergulhar e perseguir
o resgate das faltas e o aprimoramento das almas. Sem dúvida, o mundo espiritual, como conta lá no Nosso Lar, parece um mundo de regeneração, é uma coisa maravilhosa, né? Aí, aqui, esse pedacinho eu vendo ele falar, eu fiquei sentindo que nós já poderemos viver assim na Terra, dando um desconto de que lá no mundo espiritual não há improviso, há seriedade, tudo é sério, tudo tem regras e é um equilíbrio. Mas a gente já pode, desde que a gente buscasse essa festa de luz, né? Desde que a gente para onde realmente nós estamos dirigindo os nossos interesses, como usando o nosso tempo, como usando os recursos que Deus nos dá da saúde, do dinheiro, da convivência no lar. Fiquei pensando isso, que ele está sentindo aí, ó, banhados em comoções inesquecíveis, buscamos o santuário em que receberíamos instruções para serviço próximo. Mas eles estavam sentindo a natureza e o amparo pelo estudo, pelo entendimento das questões superiores da vida. Estavam também se iluminando com esse ensinamento que vem do alto sobre quem somos e sobre como deveria ser, que a questão do inferno é questão de direção, né, que a gente vê aí. Então, eu acho que isso também é possível para a gente. Se a gente não está fazendo isso agora, encarnado na Terra, não está encontrando a alegria e a felicidade nesses momentos de instrução e de apreciação da vida sob essa ótica superior e o que nós deveríamos estar fazendo, como é que a gente vai esperar fazer isso quando desencarnar? Né? A gente já deverá ter que estar buscando esse clima íntimo agora. Não sei se é doideiro o que eu falei, não, mas eu achei isso aí do final, sabe? Quando ele termina um capítulo tão feliz, colocando, puxa, parece até a pergunta que você fez aí, como é que é a felicidade? Eu acho que é isso, né? Buscar esse encontro com Deus dentro de nós, né? Eu queria fazer uma pergunta, Salete, vê aí se você me responde. Por que eles tinham fome de elucidações? Legal, né? Porque... Então, Fala aí, Cleusa. Fala aí que eu estou adorando ver você. Que saudade, que alegria ver você. também, muito feliz em estar aqui, gente. Muito mesmo, muito saudosa. Bom, eu também tenho assim, fome, né, de saber, né? E me sinto assim, muito grata em ter prazer em saber essas coisas, né? De saber sobre nós mesmos, né? E estar aqui, assim, é um privilégio, né? Estar aqui e aprender cada vez mais. E, na verdade, isso que é uma questão nobre, né? Somos nobres, né? Estamos nesse apogeu aqui de conhecimento para participar, né, nesse mundo aí, essa chuva de luzes, né, que vamos admirar com certeza, eu penso né, que vamos admirar, porque estamos ficando cada vez mais aptos, né, para estarmos nesse local, para fazer parte disso, né? E o gerente digamos assim, né, o administrador, né, desse local, ele é muito exigente, né? Ele fica nos dando sempre provas e provas e provas para ver se realmente somos aptos para participar disso, né? Desse prazer total, né? De felicidade, né? Muito legal. Eu penso nessa questão, né? Que estamos nos preparando sempre. E, na verdade, parece difícil a tarefa, né? De estar apto, mas não é, né? É simplesmente fazer uma coisa fácil. Se colocar do lado do outro, né? Ser resiliente, é isso. Não é difícil, né? Você vai tomar uma atitude, para pensar. Gostaria que fizesse comigo? Não. Então, deve ser o correto. Eu vou ter a atitude correta. Porque se eu não vou gostar, ninguém vai gostar, não é mesmo?
Então, parece fácil, pelo menos para mim parece fácil, porque nós temos a visão. É só isso, desculpe. Segue. Tá bom. Queria fazer Vanderlei, é interessante quando você fez essa pergunta sobre essa fome. Eu acredito porque essa fome nunca vai parar, tanto agora como depois da gente desencarnado, porque a gente vai prosseguir estudando e aprendendo mais. Agora, você acha que todo mundo tem fome de elucidações? Não, só aqueles que querem mesmo se transformar, porque aqueles que não querem não estão nem aí. Pois é, aquele que quer se transformar, esse acordou, É, né? Ele acordou. E está vendo, ele está procurando o alimento para a alma, né? Você acha que uma pessoa que vive para atender às sensações do mundo, corpo, do que for, os prazeres do mundo, ele vive para isso? Acha que a felicidade é isso, que o certo é isso? Você acha que tem fome de elucidação? Não, está anestesiado, né? Ele está morrendo de fome e está procurando matar essa fome em pratos que não matam a fome. Essa é a questão. Ele tem fome, mas não sabe de quê. E pensa que é fome de prazer, que é fome de sensações. E não é. E vai procurar, vai sofrer, vai sentir as consequências, até ouvir alguém, ou já ouviu, ou a refletir sobre isso, né? Então, é interessante. Os espíritos que despertaram, eles têm fome de esclarecimento. E esse é o primeiro passo, né? A pessoa, poxa, eu descobri qual é a minha fome. Tem um menino que vem aqui ajudar o jardineiro, né, Salete? Que ele não come feijão. Ele não sabe o que é bom, né, Salete? Deve ter comido feijão no quartel. No quartel, o feijão não é bom. Mas o feijão na casa da Salete, na casa da Vera, na casa da Deolinda, é bom, né? Então, às vezes, a pessoa acha que essas elucidações não são agradáveis. Bom é uma coisa mais incrementada, né? Que acha que mexe, tudo. Então, a pessoa é movida às paixões inferiores, né? Então, isso aí é importante. A gente tem que olhar. Na hora que a gente estiver se sentindo infeliz, a gente fala assim, eu estou com fome. Tem que fazer que nem um PIB. O PIB chega para mim aqui, puxa meu braço e fala para mim assim, vô, eu estou com fome. Aí, quando eu olho no relógio, meio-dia, está na hora dele comer mesmo. Então, quando a gente começar a ficar triste, meio revoltado, o que for, é um sinal de que nós estamos com fome. Então, aí a gente tem que procurar as elucidações, os esclarecimentos, né? Para a fome passar. E é interessante, olha, eles foram atendidas as elucidações, né? As dúvidas deles. Aí ele diz assim, ó, prosseguíamos agora em silêncio, estáticos. Veja só, depois desses conhecimentos, o que eles fazem? Eles ficam em silêncio. Então, o quê? Estão digerindo tudo que eles aprenderam. E aí eles olham a beleza da noite. A gente vai ver, as pessoas às vezes passam a vida procurando as sensações, não conseguem enxergar um passarinho.
não conseguem ver uma borboleta, uma árvore, um céu, não enxergam. Aquilo parece que não existe, as pessoas passam e não veem. Então, quando a pessoa se alimenta espiritualmente, ela começa, como o Francisco de Assis, né, que o João Emílio lembrou bem, olhava o passarinho, olhava o bichinho e sentia a beleza, né? Então, todo dia eu falo assim, meu Deus, eu sei que Deus é perfeito, mas uma das provas de que Deus é perfeito é que ele criou o cachorro. O cachorro é um negócio assim impressionante de, de amor que ele tem, de companheirismo. Eu desço a escada, ele desce a escada. Eu falei, fica aí que eu já vou voltar. Ele desce comigo. Ele sobe tossindo, ele vai tossir, mas ele não quer saber. Ele sobe, vai comigo. Na hora de comer, ele olha para mim, que ele quer comer comigo. Então, é um amigo, é uma coisa. Se eu pisar no pé dele, ele me desculpa na hora, me dá uma mordida no pé. Mas em seguida ele vem, me lambe. Então, é uma criatura formidável. Só come quando você chega em casa. Só quando eu chego em casa. Então, veja só, eles estão ali olhando o vento brando, sussurra cânticos sem palavras. Se a pessoa, para ouvir isso, ela tem que desenvolver uma sensibilidade. Quem está procurando sensação não tem sensibilidade para ouvir isso. Está só buscando sensação. Na folhagem leve e grupos de amigos que nos defrontavam de instante a instante, mostravam no olhar a mesma doce felicidade que transbordava do arvoredo florido. Olha a integração da criatura com a natureza. Isso é felicidade. Não tem experiência de sensação ali física, nada. É espiritual. E assim, banhados, olha, quando fala banhados, dá a impressão de quê? Que eles absorveram aquilo. Em comoções inesquecíveis, buscamos o santuário que receberíamos, em que receberíamos instruções para serviço próximo. Veja só, eles estão nesse processo todo de preparação para servir, para atender a pessoas necessitadas. Isso é a felicidade desses espíritos. A alegria, a vivência do amor junto àqueles que estão sofrendo. Inundados de confiança e alegria, na posição de trabalhadores jubilosos que caminhassem contentes para a luta, como se avançassem felizes para uma festa de luz. A gente vai ver, ao longo do livro, que a tarefa deles é uma tarefa árdua, difícil. Chega a ser dolorosa. Mas eles vão felizes e contentes para a realização do trabalho. É isso que Jesus nos prometeu a todos que quisessem segui-lo. Lógico, nós temos as nossas dificuldades. Nós não vamos romper de hoje para amanhã todos os nossos vínculos que nos prendem, que nos impedem de o nosso balão subir. Mas nós vamos para a luta. Isso aí. E cada dia a gente rompe um fio desliga um fio dessa corda grossa que nos impede de evoluir. Tá bom? Então, não deu para entrar no terceiro capítulo. Né, Sandra? Mas vocês é que enriquecem com as contribuições que vocês fazem, né? Muito legal, né? Esse é o capítulo do balão, né? O famoso balão. Tá muito bom.
Aí eu vou pedir para a nossa querida Cleusa fazer a nossa prece. Pode ser, Cleusa? Eu acho que sim, porque mesmo antes eu falava isso sempre com a Dona Vera, né? Que eu tinha dificuldades em desenvolver a prece, né? Porque eu acabo me estendendo e assim, eu acho que quando eu termino, eu acho que faltou N detalhes, né? Eu falo, não, deixa seu coração falar, então, e você vai falando. Então vamos lá. Mas antes eu vou dar só uma observação, porque eu voltei a desenvolver uma função, né, de trabalho, né, de agente de saúde, um trabalho muito, muito difícil, mas muito prazeroso no olhar espírita, né, pela visão do espírito, porque você ajudar pessoas é uma coisa maravilhosa, né? É verdade. E eu tinha saído, né? Fui ajudar minha mãe faleceu, né? E agora eu posso desenvolver plenamente, né? A função, o trabalho é muito prazeroso, muito gostoso mesmo você ajudar quem precisa de fato. Bom, vamos lá. Tá bom. Senhor Jesus, meus amigos espirituais, muito lhe agradeço pela oportunidade de estar aqui nessa reunião e participar da evolução desses amigos e também da minha evolução, né? Acordar para esse propósito, né, de evolução. E só para trazer a baila, né? Isso quer dizer que eu era um balão que estava preso, né? Preso a temas não tão nobres, né? E hoje acendeu-se a luz, né? E hoje eu já estou enxergando o balão. Eu acho que o princípio da coisa é por aí. E estou enxergando essa corda, né? Fica mais fácil resolver problemas quando você sabe que tem problemas. E estou muito, muito feliz. As pessoas, né, que pediram para ser envolvidas, as pessoas do envolvimento, que nossos amigos espirituais vele por essas pessoas, né, que precisam, que sofrem, né? Também a minha tia Cília, em especial para mim, que ela está em sofrimento, também uma pessoa muito boa. E agradecer sempre, né, a oportunidade de estar aqui. Que assim seja. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Muita gratidão mesmo. Muito feliz, Cleusa, de você estar aqui.